está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. Destas terras estão subindo os remidos para o céu, ao encontro do Deus Filho que aparece além do véu. E o templo está deserto, sua pregação cessou. É notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos transladar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Os remidos vão subindo, é a festa celestial. Todo o céu está se abrindo no bem-vindo sem igual. Qual som de muitas águas nós ouvimos entoar. Aleluias ao Cordeiro, vamos junto para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me... Aleluia. Glória a Deus. O Senhor vem nos buscar. Nós temos essa esperança. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu.
sou abençoado se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chama, todo dia vem as tentações, me chama, todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus, mas eu escolho Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Aleluia, Deus. Escolhemos sua vida, Senhor. Escolhemos andar no caminho do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em seus braços é o meu descanso, em seus braços é o meu descanso, em seus braços é o meu descanso, em seus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor,
que és aquele que me guarda. Em seus braços é o meu descanso. 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 Recaio em sua graça. Recaio de novo em suas mãos. Recaio em sua graça. Recaio de novo em suas mãos. Eu recaio. Recaio em sua graça. Recaio de novo em suas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Me guarda. Em seus braços é o meu descanso. Em seus braços é o meu descanso. Em seus braços é o meu descanso. Em seus braços é meu descanso. Será que você pode crer no nome do Senhor nessa noite? Que os braços do Senhor é o seu descanso? Aleluia, Deus. A palavra de Deus diz que Ele dá esforço ao cansado e multiplica as forças àquele que não tem nenhum vigor. Eu não sei como você está nessa noite, mas eu quero te dizer uma coisa: perto está o Senhor de todos aqueles que invocam. Todos aqueles que invocam o nome do Senhor, você pode crer que o Senhor está perto. Aleluia, glórias a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Aleluia, todo mundo está vivo hoje para a glória de Deus. Abra a tua Bíblia em Eclesiastes hoje. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. Aleluia, essa tarde eu estava meditando nas passagens da palavra do Senhor. Aleluia, Eclesiastes 7, 8. Onde que na palavra do Senhor eu quero falar: melhor é o final do que o começo. Amém? Fala em alta voz, fala: melhor é o final do que o começo. Melhor é o final do que o começo. Amém. Daqui a pouco os irmãos já vão saber. Vocês que estão através da rádio FM, TV Rádio Resgatando Almas, o aplicativo da rádio, neste momento abre o seu coração, porque essa palavra, medita que vai ser pro resto da sua vida, hein? Se você botar ela em prática, você vai ter direção boa. Se não colocar, pode ter tragédia no meio da tua vida. Diz assim a palavra do Senhor, Eclesiastes 7, versículo 8. Aquele que achou, diga amém. Diz assim: melhor é o final das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivez de coração. Repete em alta voz, diz assim: melhor é o final das coisas
do que o princípio delas. Amém. Ore e agradeça a Deus pelo Espírito Santo, pela palavra, pela unção de Deus, aonde que você está a me ouvir agora. Meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus nós te agradecemos, Senhor, pela tua unção, pela tua palavra. Agradecemos, Senhor meu Deus, por cada pessoa que está nos ouvindo, que essa palavra vai dar direção para a vida deles, meu Deus. Meu Pai, talvez aqueles que estão correndo muito, eles vão começar a andar mais devagar. Talvez aqueles que estão muito devagar, eles vão começar a apressar o passo. Meu Deus e meu Pai, Espírito Santo, vem com a tua revelação do teu Espírito, da tua palavra. Revela os corações, Senhor, esta noite, meu Pai amado. Quebra o arco, corta a lança, Senhor, e queima os carros no fogo, Pai amado. Deus, os nossos inimigos venham a ser destruídos pela tua glória, Senhor, esta noite, Pai. Meu Deus, todo mal que estiver lutando contra os teus filhos, as tuas filhas, enfermidades, angústia, depressão, meu Deus e meu Pai amado, destrói, Senhor, meu Deus, com teus anjos, Senhor. Envia teus anjos de guerra para batalhar por nós. É o que nós te pedimos e que te agradecemos pela palavra, pela unção, Senhor, e pelo teu Espírito que está aqui, em nome de Jesus. E a igreja diga: aquele que crê, diga glória a Deus. Toma o teu assento e agradecendo ao nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amado irmão e amada irmã, hoje nessa tarde eu estive meditando na parte da manhã. Nós teve um grandioso batismo que eu fiquei muito feliz pelas pessoas que foram batizadas. Mais feliz também ainda eu fiquei com vários irmãos que foram juntamente conosco. Amém? Quem foi junto conosco, diga glória a Deus. Aleluias. Poucas pessoas, não, mas todo mundo, tem muitas pessoas que ligaram, estavam no trabalho, trabalhando, Deus deu graça, mais um dia de trabalho, tá bom? Você vai ter a oportunidade, mas o outro dia de batismo, eu creio que você vai em nome de Jesus. Nós vamos fazer um batismo, nós vamos assar carne lá na beira do rio. Quem vai lá daí? Quem vai, erga a mão, vamos ver quem vai. O próximo batismo, dia 31, vamos assar carne lá na beira do rio. Rapaz, todo mundo vai, né? Até Diavé, né? Tá bom, vou esperar esses irmãos aí. Quem, né? Vou estar orando por vocês. Amado irmão e amada irmã, hoje eu meditando nessa palavra, olha o que vai dizer na palavra do Senhor aqui, olha. Melhor é o final das coisas do que o princípio delas. Amado, tudo que nós começamos, tudo que você começa é aquele gás, aquilo que começa é bom. Presta bem atenção. Você começa as coisas, você começa a fazer. Então vamos começar em primeira coisa. Você começa a tua vida cristã, você começa a tua vida seguindo a Jesus. Você começa com aquele gás, aquela pressão. E talvez você começa orando, jejuando, consagrando. Você quer ser batizado no Espírito Santo e ora e jejua e ora. Mas daqui a pouco, lá na frente, o irmão começou, ele vinha todos os dias no culto, ele não faltava nenhum culto, não tinha culto, e o irmão perguntava para o pastor: pastor, que dia tem culto, pastor? Põe mais oração, põe mais culto. E chegou lá na frente, o irmão talvez vai esfriando, vai acabando aquele fogo, e daqui a pouco ele virou só uma pedra de gelo. O que acontece? É a mesma coisa que muitos casamentos. No casamento, quando ele casou, ali é amor daqui, meu bem dali, beijinho daqui. E quando saía para o trabalho, abraçava e dava um beijo de 10 minutos. Quase chegava atrasado no trabalho, por causa que ficava ali beijando e abraçando. E eu não queria ir, não queria te deixar, eu queria te levar para o trabalho. É verdade ou não é? Aí quando vai passando o tempo, daqui a pouco sai para o trabalho, a mulher nem sabe que o homem saiu para o trabalho. Ou da boca a boca a mulher sai para o trabalho, o homem pergunta: cadê minha esposa que estava aqui? Quando liga para ela: já estou aqui no trabalho. Acabou-se. Antes saía pegado na mão, tão apertado que não passava nenhuma mosca. Mas daqui a pouco já está andando um do lado do outro lado e outro lado de cá. Antes andavam os dois juntos, se um fosse cair, o outro levantava. Mas daqui a pouco, o que acontece? Um está andando lá na frente correndo e o outro está andando aqui atrás. Creio que aqui não tem ninguém que faz isso. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Isso aí é para fortificar a sua fé. Amém.
Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Amado irmão, por que isso daí? Agora vamos entrar para mais um contexto. Por que é melhor ao final? Porque tem pessoas que ele pensa que tudo melhor está no começo, mas o melhor está no final. Talvez ele começou no casamento, aquele mela-mela, ele começou tão juntinho, mas eles não terminaram o final da vida dos dois juntos. Passou um tempo, fez o quê? Separou. Não gostou mais de um, não quer mais outro, separa. A carreira cristã, o cristão, presta bem atenção, ele começa talvez com muita pressão, em vez de ele manter aquela pressão até o final, ele vai indo e ele desiste e ele desvia. E quando ele desvia, o final dele não é bom. Porque o final dele é condenação, o final dele não é bom. Eu quero começar citando algumas passagens de pessoas, para você entender. O primeiro rei de Israel, Saul, ele foi um rei que ele reinou 40 anos. Ele foi o primeiro rei. A carreira, quando ele começou bem. Ele começou bem diante do ser humano, aqueles que elegeram ele. Ele começou bem diante de aparência, que as pessoas, ele começou bem. Ele começou bem diante de Deus. Deus escolheu Saul. Sabia que Deus escolheu Saul? Deus escolheu Saul. Mas ele começou bem na presença de Deus e ele foi. Mas ele terminou mal. Ele começou muito bem. Por isso que o melhor não é o começo, o melhor é o final. Ele começou bem, começou adorando a Deus, ele começou honrando a Deus. Mas no meio da caminhada dele, ele começou a fazer o que era errado. Ele começou a desobedecer a Deus. Se Deus mandava uma coisa, ele não fazia aquilo. Ele começou a desobedecer no meio da caminhada dele. E o período dele, o final dele, foi mal. O final dele, a vida dele foi uma desgraça. O final dele foi a morte. Começou muito bem, mas depois o final dele foi trágico. Você sabe por que o final dele foi trágico? Porque ele foi desobedecendo tanto a Deus, que o coração dele não tinha espaço mais para que viesse o arrependimento. O coração dele, de tanto ele não olhar, voltar para Deus, se arrepender do que ele fez, o coração dele foi endurecendo e não tinha lugar para arrependimento. Tem muitos homens e mulheres hoje que antigamente eram usados por Deus. Tem muitos homens e mulheres que hoje eles estão pensando que Deus está usando eles, mas não é Deus que está usando mais, porque o dom Deus não tira. Eles pensam que Deus está com ele, mas Deus não está com ele mais. E o final dele vai ser trágico, porque ele não consegue se arrepender mais. Saul vai dizer que o coração dele já não tinha mais lugar para o arrependimento. Ele foi cometendo tanta iniquidade que o coração dele não tinha lugar mais para arrependimento. Tem pessoa que ele cometeu tanto pecado, ele pecou tanto contra Deus, conscientemente. Deus falava, mas ele não obedecia. E o coração dele não tem espaço mais para arrependimento. E quando não tem espaço para arrependimento, não tem espaço para perdão. Ele começou muito bem, mas ele terminou muito. Então é melhor o final das coisas do que o começo. É melhor se ele tivesse começado mal e terminado. Tem muitas outras pessoas que começaram mal na vida deles, mas eles terminaram bem.
Tem muitas outras pessoas que na caminhada dele, ele começou mal, mas terminou bem. Mas Saul começou bem, mas terminou. Ei, vai na tua carreira devagarzinho, mas chega até o final fiel. Vai caminhando com Cristo, mas seja fiel até o final. Vai orando devagar, mas chega até o final. Vem culto após culto, mas permanece até o final. Que aquele que chegar até o final, ele tem uma promessa de Deus. Mateus 24, ele diz: aquele que for fiel até o final, eu te darei a coroa da vida. Aquele que permanecer fiel até a morte, até o final. Aquele que vai chegando até o final. Eu quero citar outro rei, o rei Uzias. Eu quero que você abra a Bíblia. Eu vou citar a passagem do rei Uzias. Ele foi um rei que ele começou a reinar novo. Ele começou tão bem, mas ele acabou tão mal na vida dele, que o que ele fez de bem, acabou-se tudo. Primeira coisa, ele perdeu. Ele terminou leproso. 2 Crônicas. Você que tem a tua Bíblia, capítulo 26. 2 Crônica 26. Essa palavra você tem que guardar no teu coração. Porque eu não sei como você começou, e eu não sei se você está parando. Porque se você estiver indo mal agora, conserta e continua bem. E eu creio, eu vou profetizar na tua vida que você termina bem. Rei Uzias, 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 1 em diante. Você vai ver que ele começou a reinar com 16 anos de idade, no versículo 1. Ele era um jovem, adolescente ainda, jovem. Um rei de 16 anos, 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 1. Ele começa a reinar cedo. Ele agora no versículo 4, e fez o que era reto diante dos olhos do Senhor, conforme tudo o que fazia Amazias seu pai. Olha para você ver. Ele foi um rei que ele ganhou muitas, ele venceu batalhas, tinha muitos soldados, ele consultava a Deus, ele fez tudo o que era reto diante dos olhos de Deus. Você na tua caminhada, todo cristão que ele começa bem, e ele vai caminhando, ele precisa cuidar de uma coisa. Jesus ele vai dizer em Apocalipse capítulo 3, versículo 11, se eu não for da memória: cuida do que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Hoje é um culto de domingo. Era um culto que ninguém poderia faltar para ouvir isto. Eles perderam isto. Talvez lá na frente vai ter uma grande consequência. Cuidado com o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. A tua coroa é a tua salvação. A tua coroa, cuidado com o que você tem. Você tem que cuidar do teu coração. O teu coração é o que você precisa cuidar com ele. O teu coração você pode... Quando eu falo coração, não estou falando essa bola de carne que você tem lá dentro aí não. Que isso aí não presta, vai voltar, é da pó e vai voltar para o pó. Quando eu vou falar trazer para o contexto real. No Antigo Testamento, quando dizia coração, estava dizendo espírito. E no Novo Testamento, Jesus já não falou mais coração. Jesus ele já falou espírito. Antigo Testamento vai dizer: buscai a Deus de todo o teu coração e você achará. Novo Testamento, Jesus já vai dizer em João 4 que o Pai procura aqueles que adoram Ele em espírito e em verdade. Então Jesus ele estava dizendo que não é aquele que busca de coração, aquele que busca com todo o seu espírito. Porque Deus não está procurando o seu coração, Deus está procurando o teu espírito. Porque no teu espírito, dentro do teu espírito, o coração que você fala, que é o teu espírito,
lá é o que fica marcado. Deus, ele olha aquilo ali, aquilo que sai da tua emoção, porque a raiva e o ódio, ele guarda não no teu coração bola de carne. O diabo tenta manchar o teu espírito. Você tem que cuidar do teu espírito, para que o diabo não roube a tua coroa. Você talvez começa bem, anda bem na presença de Deus, começa bem no casamento, começa aquele beijinho daqui, beijinho dali, vai bem até umas alturas, mas chega lá na frente, o teu coração, em vez de continuar amando, você fala assim, os desgastes da vida, vai desgastando, mãe, não é o desgaste da vida, é o diabo que está lutando contra você continuamente. É ele que está lutando através de pessoas que têm inveja, pessoas que fez obra de bruxaria, pessoas que lançaram palavras, que eles viram, lançaram, e agora o mal está trabalhando para destruir você. Rei Uzias, ele começou tão bem, que eu acho que se procurar alguém hoje na face da terra, não vai encontrar alguém que começou igual ele. Primeiramente pela sua idade, 16 anos. Segundo, pela sua obediência a Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Pela sua obediência a Deus, ele fazia o que era reto diante de Deus. Ele olhava e fazia o que era perfeito diante de Deus. Ele procurava não errar diante de Deus. Agora nós vamos ver aonde que ele terminou mal. Abre na mesma 2 Crônicas 26, versículo 16. Até o versículo 15 ele estava indo perfeito, mas agora algo destruiu ele. Mas havendo já fortificado, exaltou-se. Agora fala do coração dele. Ele se exaltou-se. Exaltou-se em seu espírito. Eu estou trazendo do coração para o espírito. Até se corromper. Ei, ponto e vírgula. Ele exaltou no espírito dele, e até o espírito dele se corromper. Tem muitos homens e tem muitas mulheres que ele começa muito bem, mas se ele não cuidar do coração dele, do espírito dele, do coração dele, o coração dele pode se exaltar e se corromper. E o começo que começou muito bem, pode ser um final trágico. Um perigo para aquelas pessoas que começam a ser muito usadas por Deus. Eles começam a orar, muita cura acontecer, muitos milagres aconteceram, muitas revelações aconteceram, muitos paralíticos levantaram da cadeira de roda. Um perigo, um perigo, um perigo. É uma pessoa que ele tem que cuidar com o coração dele para que não venha se exaltar, porque se ele se exaltar, Deus vai abater ele. Uma pessoa que Deus chegar, ele dentro da igreja, dentro da congregação, o pastor chegar e dar um cargo para ele. Deus olhar, Deus através do pastor, Deus mostrar e falar, não, ele está perfeito, ele pode ter um cargo. Aí o pastor chega, olha para ele e fala, não, o irmão não falta no culto, o irmão é um irmão que ora, ele é um irmão ofertante, ele é um irmão dizimista, ele é um irmão que ele, tudo que fala, ele está fazendo. Esse irmão, eu vou ungir ele, vou levantar ele na igreja. Ele é um irmão fiel. Aí o pastor vai lá e consagra ele na direção de Deus, porque ele está perfeito, vou levantar ele. Mas só que o irmão, ele começa a crescer e Deus começa a usar o irmão. E o coração dele começa a se exaltar. Primeira coisa, ele quer ser maior do que o pastor. É o fim, é a desgraça da vida dele. É o fim para ele, porque se ele querer se exaltar, Deus vai abater ele. Se ele tiver os dons, Deus vai continuar usando ele, os dons dele vai continuar sendo manifesto. Mas se existe algo que o Espírito de Deus se afasta, e entra o espírito de engano, usando o mesmo dom. Porque é o mesmo dom que o diabo usa, é o mesmo dom de Deus. O mesmo dom que Deus dá, é o mesmo dom que o diabo pode usar por trás dele. E é um grande perigo. Cuidado com a exaltação do coração.
Você vai ver em 2 Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, ou é 1 Timóteo capítulo 4. Lá você vai ver onde que vai falar sobre o espírito enganador. Acha aí, 2 Timóteo 4, depois me fala se é esse versículo, ou não é. Expressamente o Espírito diz que nos últimos tempos, muitos se apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores. Aonde que entrou o espírito de enganação? Agora deixa eu continuar lendo aqui. Diz assim: mas havendo já fortificado, crescido, exaltou-se em seu coração até corromper-se, e transgrediu-se contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Ei, o rei, ele não poderia queimar incenso aonde que ele não foi chamado. Aquilo que você não foi chamado, não faça. Ele não tinha autoridade de ele fazer aquilo, e ele foi fazer o quê? Foi queimar incenso no altar de Deus, aonde que ali não poderia. Agora continuando, versículo 17. Porém, o sacerdote, que era o que queimava os incensos, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 8 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiu o rei Uzias. E lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor teu Deus. Versículo agora continuando, para você ver, 19. E então Uzias se indignou-se, e tinha o incensário na sua mão para queimar incensos, e indignando-se ele, pois contra os sacerdotes, e a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes da casa do Senhor, junto ao altar de incenso. E então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressuradamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu presa a sair, visto que o Senhor o feriria. E saiu e ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua... Agora, próximo versículo. E morreu por ser leproso uma casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor, e Jotão, seu filho, tinha o seu cargo na casa do rei, julgando o povo da terra. Ei, ele foi, agora o final dele terminou trágico. O começo começou bem, mas o final dele foi a morte. O começo do seu casamento, ele é uma maravilha. Não pensa que o melhor é o começo, o melhor é o final. O melhor é até onde que a morte nos separa. O melhor não é o começo, o melhor é o que você vai terminar lá no final. O melhor não é o começo, o jeito que você começa, porque talvez você comece cambaleando, mas daqui a pouco você afirma e vai até o final. Talvez você comece de um jeito, mas termina bem. Ele começou mal, ele começou bem e terminou péssimo. Deus, ele quer saber do seu final. Deus, ele não quer saber do seu começo, o jeito que você começou, mas ele quer saber do jeito que você vai terminar. Moisés,
ele começou mal. Moisés, ele começou péssimo, mas o final dele foi bom. Moisés, ele começou, você sabe como? Matando. Moisés, ele começou matando um egípcio. Moisés, ele começou com ódio no coração, com ira. Moisés, ele começou valente, mas o final dele foi bom. Ele começou ruim, mas terminou bem. Deus tirou ele do meio dos egípcios, ele saiu para o deserto, Deus trabalhou no coração dele. Ele mudou, mas o final dele foi glorioso. Mesmo que ele não entrou na terra prometida, porque ele pecou, que ele bateu no cajado que era a pedra, que a pedra era Cristo. Mas ainda Deus o salvou. O que importa não é o teu começo, o melhor é o final. Não importa o teu começo, o jeito que começou. O que importa é que você vai ser fiel até lá o final. Moisés, ele começou mal, mas o fim dele foi bem. O fim de Moisés, você sabe o que aconteceu no final de Moisés? Terminou 2 anjos batalhando pelo corpo dele. Um anjo das trevas e um anjo da luz. Judas 9, porque Judas só tem um capítulo, então é Judas 9. Você que tem a tua Bíblia pode ler Judas 9. Apocalipse, o último livro, voltando para trás, Judas. Vai terminar Miguel, o arcanjo Miguel e o dragão batalhando pelo corpo dele. Batalhando pelo corpo dele para que tomasse o corpo dele. Olha para você ver o final dele. Outra pessoa que começou mal e terminou bem. Paulo, ele começou perseguindo os cristãos. Paulo, ele começou matando os cristãos. Paulo, ele começou pegando carta. Primeiro cristão que ele assumiu a responsabilidade de ter matado foi Estevão. Por que, pastor? Ele que matou? Todos já tiraram pedra, mas todos pegaram a capa e colocaram nos pés de quem? De Saulo. Colocaram nos pés dele porque a responsabilidade caía nas mãos dele. O começo dele foi péssimo, mas o final dele foi glorioso. O final dele, 2 Coríntios capítulo 4, ele vai dizer o quê? Combati o bom combate, guardei a fé, encerrei a carreira, e agora estou esperando a coroa da justiça que Deus já me preparou e vai dar para todos aqueles quanto ama. Ei, o final dele, o começo dele foi péssimo, mas o final dele foi glorioso. O começo, agora mais um que começou péssimo, mas o final dele foi glorioso. O ladrão da cruz. O ladrão da cruz, o começo dele, a trajetória toda dele foi uma desgraça. Ele roubava. O ladrão, quando ele rouba, ele mata. O ladrão, quando ele vai roubar, ele está ali para roubar ou para matar. Ele está para 2 coisas, ou roubar ou matar. Se o outro se levantar contra ele e não dar o bem, ele está para matar também. O começo dele foi péssimo, mas o final dele foi glorioso. O final dele, ele estava na cruz, pastor, mas ele, como o final dele foi glorioso, ele foi pregado. Ele estava pregado. Jesus, ele olhou para ele e falou, olha, ele olhou e falou, Senhor. Primeiro um ladrão, ele olhou para Jesus e falou, olha, se tu és o Cristo, só desce daí, salva você e salva nós. O outro ladrão olhou para ele e falou, olha, nós merecemos estar aqui. Nós merecemos estar aqui, ele é inocente, ele não merece. Primeira coisa, ele reconheceu o pecado dele, ele reconheceu a falha dele, ele reconheceu a fraqueza dele. Nós merecemos estar aqui. Ele é inocente. Ele viu que ele era inocente. Aí depois ele olha para Cristo e fala, Senhor, quando tu entras no teu reino, lembra de mim, Senhor. Jesus olhou para ele e falou, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. E o começo dele era péssimo,
Mas o final dele foi glorioso. O final dele acabou dentro do paraíso. Qual é o seu começo? Qual vai ser seu final? Nós cristãos, não é uma carreira que nós estamos correndo para correr 100 metros, para correr 200 metros, não. Nós como cristãos, nós temos uma maratona para correr e o que importa é você chegar no final, não importa a velocidade que você começou. O que importa é o que você vai chegar lá no final. Não importa a carreira que você está correndo, o que importa é você chegar lá no final. Não importa o que você está andando devagar, porque aquele que começa com muita velocidade, ele cansa logo e ele abandona tudo. Você já viu aquele muito casal, que começou a comprar presente e comprou isso para a esposa e comprou aquilo e começou naquele ali e você viu e falou: nossa, esse casal é perfeito. Esse casal é perfeito, nunca vi um casal como esse. Mas daqui a pouco, quando você vê, o marido matou a mulher matou o marido, terminou em separação. Começou com muita pressão, mas daqui a pouco acabou-se. Vai devagar, mas chega até o final. Ele começou orando demais no começo, mas ele não chegou até o final. Primeira coisa para você chegar até o final, no teu casamento, para você chegar até o final, na tua empresa, para você chegar até o final, na carreira cristã, para você chegar até o final, não é o modo que você está começando, é a tua visão que vai determinar se você chegar no final. Você começou, primeira coisa, começou no casamento. Vou falar primeiro de casamento. Os dois precisam de uma coisa. Ele precisa não olhar para a vida dos outros. O casamento, o Johnny, casadinho novo, os dois estão na lua de mel ainda. O que acontece? A esposa começa a olhar para o casamento da Maria Joana aqui. Agora ele começa a olhar para o casamento do seu Pedro. Aí ela começa a olhar para o casamento da Maria Joana com o seu Pedro. Ela olha e ela fala: olha, a Maria Joana faz isso para o seu Pedro faz isso e isso para a Maria Joana. Ela olhando para o casamento dos dois. Presta bem atenção. Ela olhando para o casamento dos dois. Daqui a pouco ela vai pegar aquilo ali e vai começar a falar para o marido dela. Aquilo ali entrou no espírito dela, que é o coração dela. O marido dela leva ela para sair todo dia. O marido dela compra todo dia flores. Todo dia o marido dela faz isso. Meu marido não faz isso. Se você pegou ele, minha filha, você vai ter que ficar com ele. O marido da outra é da outra. Ah, meu marido isso, meu marido aquilo. Aí o que acontece? Ela vai começar a vir nele e vai começar a falar para ele: o marido da outra faz isso para ela. Não interessa o que o marido da outra faz para ela. É o que vocês dois vão ter que fazer. Se vocês começarem a olhar para o outro, acabou-se. Tirou o foco, tirou a visão do final. Agora ele começar a olhar para a mulher do outro. A carreira eles começaram muito bem, mas quando ele começou a tirar o foco dele, colocar a visão na mulher do outro, ah, ela trata ele desse jeito, ah, ela trata daquilo e trata daquilo. Quando ele colocou a visão ali, ele vai pegar, logo vai descer o coração e ele vai falar para ela. E quando ele falar para ela, ela não vai gostar. E nem se ela falar para ele, ele não vai gostar. Não vai gostar. E vai se entristecer o espírito. E depois que se entristeceu, meu filho, pá, quando o espírito estiver entristecido e enegrecer, acabou-se. É só um milagre de Deus para o milagre acontecer.
Aí onde que acontece? Os dois vão começar a entrar em contenda, porque o diabo agora vai estar trabalhando, porque já quando ele começou a olhar para ali, foi o diabo que tirou a visão já para ali. E o coração vai acabar, o casamento vai terminar em briga e contenda. O casamento começou muito bem, mas a visão que era para chegar lá no final, ele começou a olhar para aqui e vai terminar mal. O final vai ser mal. A paciência no casamento, os dois precisam ter até o final. Eu não posso olhar, eu vou olhar só aqui o meu casamento. Eu só olhar hoje o que eu tenho. Eu preciso olhar amanhã. O cristão não é diferente. Ei, maioria dos cristãos. E lembra, isso daí foi porque o diabo entrou no coração. Entra no coração de um e não entra no coração do outro. Ou entra só no coração de um. Porque muitas vezes o homem ou a mulher é um homem de oração e jejum, e ora, consagra a vida dele, e o diabo entra no coração de um e fica lutando contra o outro para destruir. E um segura o casamento do outro. Um não deixa o casamento cair deles, um vai levar o casamento até o final. Agora o cristão, o que tem de pessoas cristãs que estão desviadas hoje? Ele começou bem, ele começou orando, ele orava, ele jejuava, ele fazia jejum mais do que você. Ele fazia jejum de 3 dias, ele fazia jejum de 4 dias, direto. Ele fazia jejum que não comia e não bebia. Mas chegou um tempo que daí ele, de tanto ele jejuar, ele consagrar, mas o diabo roubou. Cuidado para que não perca, o diabo não rouba a tua coroa. Ele tirou a visão dele. Ele começou a se achar muito santo, todos os outros pecadores. Agora ele olha para o irmão que está com defeito. Ele olha agora para o pastor fulano. Agora ele olha para o pastor ciclano. E ele fala: eu não vou para a igreja por causa do pastor fulano. Eu não vou ser crente mais por causa daquela pessoa. Eu não vou ser crente mais porque aquela irmã está em pecado dentro da igreja. Eu não vou ser crente mais por causa daquele irmão que está em pecado dentro da igreja. Eu não vou ser crente mais porque aquela pessoa aqui dentro da igreja é uma coisa, mas lá fora é outra. Ele começou muito bem, orava muito bem, mas o final dele vai ser trágico, porque o diabo vai usar isso para derrotar ele lá na frente. E tem muitas pessoas que estão desse jeito, e talvez você conheça alguém. Começou muito bem, mas o final dele foi trágico. Eclesiastes, deixa eu ler de volta. Eclesiastes, versículo 8. Eclesiastes 7 e 8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o que vai terminar lá no final do que o começo. Você sabe quem falou isso daqui? O homem que falou isso daqui foi Salomão. Salomão, você sabe quem foi Salomão? Foi o homem mais rico e mais sábio da face da terra. Foi o homem que abaixo de Cristo, antes e depois, nunca houve e nem haverá alguém como ele. O próprio Deus diz: olha, nunca houve e nunca haverá alguém com tanta riqueza e com tanta sabedoria. Esse foi o homem que escreveu e disse isso. E ele foi o quê? Ele foi um homem que começou muito bem. Salomão, ele começou uma maravilha. Salomão, ele foi o homem que ofereceu mais oferta e mais holocausto a Deus. Ele numa noite, vai dizer que ele matou mais de 1000 bois, mais de 1000 carneiros. Você vai ver que foi tanto holocausto que nunca há tanta oferta que moveu Deus do seu trono e veio falar com ele. Foi tanto sacrifício que ele matou, foi tanto sangue que ele derramou, foi tanto boi, já pensou? Mais de 1000 bois matando, mais de 1000 holocaustos, não foi só um holocausto de boi não, foi tudo quanto é tipo de holocausto, mais de 1000. Aquela noite, Deus levantou do trono e veio falar com ele, falou: olha, pede o que você quiser que eu vou te dar.
Primeira coisa, nós podemos aprender primeira coisa: o poder e a autoridade da oferta. Primeira coisa, a oferta, ela pode mover e ela pode chamar a atenção de Deus. Segundo, Deus veio falar e veio responder a oferta dele. Ele falou que eu quero sabedoria para lidar com um tão grande povo. Deus deu sabedoria para ele. Mas a sabedoria dele foi tanta sabedoria, ele tinha tanta sabedoria, que a sabedoria dele subiu para a cabeça dele também. A sabedoria dele que ele tinha, ele se envolveu, o final da vida dele, ele casou com mulheres estranhas. Ele casou com mulheres que não era para ele casar. Ele casou com mulheres de outros povos. As pessoas vinham de outros povos até ele só para conversar, por causa da sabedoria dele. Mas no final dele, ele acabou-se com mais de 300. Ele tinha concubinas, 700 mulheres, concubinas. E essas mulheres, ele acabou no adultério, ele acabou na prostituição, e ele acabou-se mal. Porque ele acabou-se, ele contra Deus, porque as mulheres levou ele a adorar os outros deuses, levou ele a fazer aliança com outros povos que ele não poderia fazer, levou ele a fazer aliança com outros deuses que ele não poderia fazer, levou ele, a vida dele, à destruição. Ei, eu quero ler a última passagem para nós fazer uma oração. Eu quero ler um versículo que Paulo ele vai exortar todos. 1 Coríntios capítulo 10. Olha o que Paulo ele vai dizer, versículo 12. 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que cair, cuidado para que não caia. Aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Olhe que não venha ao chão. Varia da tua tradução. Talvez a tua tradução é outra, da João Ferreira de Almeida, está escrito: aquele, pois, que cuida estar em pé, e olha que não caia. Deus, ele manda aquele que está em pé, cuida para que não caia. E você que está em pé, você que não caiu, cuida para que você não caia. Guarda o seu coração. O diabo ele está lutando para destruir a sua vida. O diabo ele luta todos os dias. O diabo ele coloca fraqueza para você desistir e não ir mais para a casa de Deus. O diabo ele coloca dúvida no seu coração e desconfiança de outras pessoas. O diabo vai colocar no seu coração, trazer no seu coração desconfiança. Para quê, pastor? Ele vai colocar desconfiança. Ele vai começar a colocar desconfiança para você começar a desconfiar de outras pessoas. O diabo vai começar a tentar colocar desconfiança no seu coração para você começar a desconfiar da sua família. Para você começar a querer desconfiar da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos, dos seus filhos, do seu esposo. Para quê? Para que quando você desconfiar, o diabo entra no coração e ele destrói. 1 Coríntios vai dizer, capítulo 13, o amor ele não é soberbo, ele não é invejoso, ele não é ganancioso, e o amor não suspeita o mal. O diabo ele vai trazer desconfiança do pastor, ele vai querer colocar desconfiança no coração, e essa desconfiança, ela é para a destruição. Se começar a vir desconfiança no seu coração, não fica suspeitando o mal não, porque aquilo que você alimentar no seu coração é o que vai sobrevir sobre você. Pastor, eu desconfio dos meus amigos, eu desconfio do meu esposo. O amor vai dizer que ele é sofredor. O amor é benigno. O amor ele não é invejoso. O amor ele não quer, o meu irmão, aquilo que ele tem era para ser meu. O que é para ser seu vem na sua mão. Se está na mão dele, porque era para ele. Se está na mão dele, é dele. Tem muitas pessoas que eles falam assim:
aquilo que está na mão dele, aquilo ali era para ser meu. Porque eu não consigo isso e ele está conseguindo. Ele está conseguindo porque é graça e favor de Deus. Lembra, pastor, mas ele é pecador, ele faz coisas erradas, mas ele está alcançando ainda. Por que Deus dá para ele? Porque Deus ele dá porque é misericórdia, graça e favor. Favor é algo que a pessoa não merece, mas ela recebe. Graça é algo que ela recebe, ela não merece, mas ela recebe. E conforme a sinceridade do seu coração, é a graça que Deus vai te dar. E você precisa hoje, esta noite, eu não sei qual vez é a velocidade que você está andando, mas essa velocidade permaneça e vai acelerando e mantenha uma velocidade sem parar. Mantenha uma velocidade cuidando da sua casa, do seu casamento, mas primeiro olha pela velocidade que você está andando com Deus. Olha a velocidade que você vai chegar até lá na frente. Talvez a pessoa que está me ouvindo pela rádio, talvez ele já matou, já roubou, não importa o que aconteceu, mas talvez hoje, como ladrão da cruz, como Paulo, talvez começou mal, mas que o seu final seja glorioso. Outra pessoa que começou mal e terminou num final glorioso foi a mulher adúltera. Ela começou muito mal. Ela teve um encontro com Jesus muito mal, mas o final dela foi glorioso. Mulher, vaia e não peques mais. Vaia, eu não te condeno, ninguém vai te condenar. E não peque mais, não faz. O caminho daquela mulher, quando ela saiu, ela foi e seguiu em frente. Você vai ver que Moisés, talvez tenha alguém aqui, ou alguém através da rádio, que está me ouvindo agora. O seu começo é de ódio, de raiva, de ira, ou como Moisés mesmo matou uma pessoa. O começo dele foi triste, mas o final dele foi glorioso. Primeira coisa é o começo da sua vida. Começa, caminha e não para. Mateus 24 vai dizer que o amor de muitos se esfriarão. Pastor, por que o amor de muitos se esfriarão? Por causa de multiplicar a iniquidade. Mas pastor, mas multiplicar a iniquidade vai me afetar? Vai afetar você se você começar a olhar para os outros. Vai começar a afetar você se você tirar o foco. Eu vou começar a olhar para a vida da irmã e eu falar, eu não vou servir a Deus mais por causa da irmã. Se você chegar aqui dentro da igreja um dia, talvez a irmã Silvana chegou num dia que ela não estava muito bem, não estava passando muito bem no casamento, e ela não te cumprimentou, ela não olhou para você. A irmã, não vou mais para a igreja porque a irmã não olhou para minha cara. A irmã não me cumprimentou, não vou mais para a igreja. Quantas pessoas estão desse jeito? Não vou mais para a igreja porque o pastor não me cumprimentou, porque a pastora não me cumprimentou. Mas talvez você não sabe o que está acontecendo por trás dela. Talvez ela está passando um problema e está precisando de ajuda. Chega nela e pede, se está precisando de ajuda, algo que está precisando. Você não vai sair da igreja por causa de algo que ela falou ou ela fez. Porque se você sair, o teu começo foi glorioso, mas teu final foi péssimo. Pastor, eu vou sair da igreja, eu comecei bem, vou mudar para outra igreja. Se você começou bem, mas você vai terminar mal. Eu nem quero citar uma passagem que Paulo ele vai citar. Eu sei que é lá em Coríntios, em Timóteo, ele vai falar para Timóteo, olha, fulano ele começou bem, ele começou comigo, mas ele me abandonou e ele foi para Filipos. Ele começou bem, eu ajudei ele, mas ele me abandonou. Eu ajudei ele, eu recebi ajuda, mas ele me abandonou. Ele foi para Filipos, agora eu estou sozinho. Agora, o que você começar, vai firme até o final. Ora, jejua, consagra, perdoa, não desconfia. Entrega nas mãos de Deus. Se você puder, visita toda a sua família essa semana. Liga para alguém,
Pega a mensagem, os stories que faz convite para o culto. Nós faz uns stories bem bonito, coloca um hino, manda para a da família. Fala, olha aqui, ó, teu convido num culto. Vai lá na casa deles, faz uma visita. Peça perdão, olha, se eu te fiz alguma coisa. Para que o teu começo começa bem, mas o teu começo termina bem também. Porque se você começar muito bem, e se você não vigiar, o diabo ele vai tirar o teu final. Se você olhar para ela, o amor que está no teu coração vai começar a esfriar. O amor vai começar a esfriar. E o final vai ser trágico. Eu creio que você conhece alguém que ele começou muito bem, mas o final dele foi trágico. Eu quero falar para você essa noite. Jesus ele quer reanimar cada um que está aqui. Jesus ele quer que essa noite você, quando você sair dessa porta, ele quer que você saia com uma decisão na sua vida. Ele quer que você saia caminhando, você tenha um foco, um objetivo. Ele quer que você tenha um foco e um objetivo, que é chegar no céu, a vida eterna. Faça como o salmista Davi fez. Se não for da memória, é o Salmo 121. Eleva os olhos para os montes. Da onde que vem o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele estava falando, olha, meu socorro, ele vem do Senhor. Eu não vou olhar para o meu vizinho, eu não vou olhar para cá. Eu sei que eu estou passando por uma situação difícil, mas o meu socorro vem de Deus. Eu sei que muitas pessoas estão me atirando pedras, estão me falando, mas o meu socorro vem do Senhor. Ele não dormita, o guarda de Israel não dormita, nem dia nem de noite. Ele não deixará os meus pés vacilar. Ele não dormita e não tosqueneja. Ele não vai deixar a lua, nem a lua de noite me molestar, e nem o sol de dia. Mas Ele guardará a minha entrada e Ele guardará a minha saída. Medita nesse salmo depois. Deixa eu deixar ver se é isso mesmo. Salmo 121. Salmo 121 é isto mesmo. O final do Salmo 121, ele vai falar. Olha o que ele vai dizer. O Senhor é o que guardará a tua entrada e Ele guardará a tua saída, desde agora para sempre. Olha para Deus, continua firme e vai caminhando. Amém? Eu creio que Deus, Ele dará graça para você vencer, para você chegar até o final. Não pare, nas tuas poucas forças, continua caminhando. Apocalipse capítulo 3, ele vai dizer bem assim: eu vencei as tuas obras, mas você foi nas tuas poucas forças, nas tuas dores que vocês estão padecendo, mas vocês estão fiéis e não negaste a minha palavra. Por isso eu pus uma porta aberta diante de vocês. Eu quero falar para você: permaneça nas tuas poucas forças, que Deus ponhará uma porta aberta na sua frente. Amém? Se coloque em pé. Ainda falta 10 minutos para nós ouvir a hora, mas eu vou orar agora. Eu quero que você, se você acha que você está terminando mal, quero que a pastora Rose tire essas fileiras de cadeira aqui. Primeira coisa, essa noite aqui na igreja. Primeira coisa, aqui na igreja essa noite tem pessoas que precisam pedir perdão para a sua família. Primeira coisa, você que tem pessoas aqui na igreja, que você precisa pedir perdão para alguém que você magoou. Você precisa pedir perdão para si mesmo por tudo aquilo que você fez. Você precisa aprender a se perdoar a si mesmo. Você precisa pedir perdão e se perdoar. Talvez você começou muito mal, mas você quer terminar bem. Você que precisa perdoar alguém, precisa perdoar a família. Você sabe no seu coração que você precisa perdoar. Eu quero que você venha aqui na frente. Primeiramente, pessoas que precisam perdoar. Eu sei que pessoas aqui, maioria das pessoas aqui precisa perdoar. Você sabe que você ofendeu alguém?
Você sabe que você precisa perdoar a tua família. Você sabe que você precisa pedir perdão por as coisas de mal que você já fez. E você precisa receber o perdão. E eu quero que você venha aqui na frente, que eu quero orar por você. E depois você vai na sua casa, você vai orar a Deus e você vai falar: Deus, eu vou de encontro para pedir perdão. Eu preciso andar bem para mim andar em luz. Jesus, ele vai dizer em Mateus capítulo 6, ele vai dizer: se o homem perdoar as ofensas do homem, o Pai Celestial vos a perdoará. Mas se você não perdoar, Deus, ele não vai perdoar. Deus, ele quer perdoar, mas ele não pode perdoar. Por quê, pastor? Ele não pode perdoar porque existe uma lei. Você perdoa para você ser perdoado. Você que talvez neste momento algo você fez de errado e você precisa pedir perdão para Deus, não para alguém, mas para Deus. Você precisa pedir perdão. Deus, eu sei que eu errei, eu quero refazer a minha aliança com o Senhor. Eu quero que você venha aqui na frente também. O teu começo, talvez você fez muita coisa errada, mas o que importa é o final que você vai ter. É o final que você vai chegar lá no final para a coroa da vida eterna. Eu sei que tem pessoas aqui, eu sei que em cada pessoa que tem aqui, eu dou 1 minuto para você. Vim aqui até aqui na frente para você orar, e eu quero orar para Deus te dar graça. Reconhecer no seu coração. Não tem só nossa irmã, tem mais pessoas. Aqui dentro da igreja tem 5 pessoas. Você precisa o teu coração deixar limpo. Perdoar os teus filhos. Perdoar o seu passado. Perdoar as suas falhas. Perdoar a si mesmo. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade. Tem mais gente. Não é só essas pessoas. O teu começo, eu quero saber do teu final. O teu final, como que vai ser? Eu quero o teu final glorioso. Como que vai ser o seu final? Eu quero saber do seu final. Você precisa estar limpo com Deus. Falar: Pai, eu sei que eu já fiz coisas erradas, Pai, mas o meu final eu quero que seja glorioso, Senhor. Como Paulo. Final de Paulo, ele falou: combati o bom combate. Combati o bom combate. Tem mais pessoas ainda. Tem mais pessoas ainda. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus. Pai, eu oro por cada pessoa que está aqui, Senhor. Pai, eu te peço agora, Senhor, neste momento, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, pela tua graça. Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo de Deus, com a tua graça. Venha com a tua graça, e eu quero ungir, meu Pai, cada um dos irmãos que estão aqui na frente. Coloca as tuas mãos, eu vou ungir as tuas mãos. Eu vou ungindo, e quando eu ungir, você coloca ela no seu coração. Coloca no seu coração cada pessoa que eu vou ungir na sua mão. Meu Pai, eu unjo a cada pessoa, Senhor, agora, neste momento, Senhor. Coloca no seu coração as tuas mãos. Em nome de Jesus,
Coloca a mão no teu coração agora, essas pessoas que vieram aqui na frente. Meu Deus, meu Pai, no nome de Jesus, pede a Deus para que Deus venha a perdoar você, dá graça para você perdoar, para Deus perdoar a si mesmo. Você que está na sua casa agora, põe a mão no seu coração também, você que quer perdoar a si mesmo. Meu Deus e meu Pai, eu oro agora por cada pessoa, Senhor. Ajuda essa mulher a perdoar, Senhor, meu Deus, o seu esposo. Meu Deus, muitas das vezes palavras, ofensas. Meu Pai celestial, eu oro agora na autoridade do nome de Jesus. Meu Deus, eu oro agora, meu Pai, em nome de Jesus. Ajuda, Senhor, meu Deus, esta mulher, Senhor, meu Deus, a perdoar, Senhor, muitas das vezes, talvez, o seu amigo, o seu irmão, Senhor, que ofendeu, talvez traição, talvez a mãe é perdoar o filho, perdoar uma falha, um erro que cometeu, que não era para ter cometido, mas o Senhor é aquele que perdoa, Senhor. O Senhor, meu Deus e meu Pai celestial, é aquele que perdoa, é aquele que o Senhor ama tanto, Senhor. O Senhor, o teu amor, Senhor, meu Deus, nos dá graça, Senhor. O teu amor, Senhor, nos constrange. O seu amor, meu Deus e meu Pai, agora vem estar sobre cada coração. Senhor, meu Deus, agora, Senhor, para perdoar. Eu repreendo todo mal agora, todo impedimento, toda tristeza, toda dor, toda decepção. Espírito Santo, cura, Senhor, agora. Cura agora, Senhor, e dê graça para perdoar. Cura a dor do passado, a decepção, em nome de Jesus. Que você seja curado agora, a sua alma, em nome de Jesus. O teu espírito seja curado agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja curado. Eu repreendo todo o mal que estava aprisionando você. A partir de agora, quando você sair daqui, todo o mal saiu do seu coração, do seu caminho. Agora você seguirá o caminho do perdão, da aliança. Talvez o teu passado, alguma falha que você cometeu, não importa qual é a falha, você reconhece que Deus é aquele que te perdoa, o teu Senhor. Meu Deus, perdoai-os a cada mulher que está aqui na frente, cada um que está através do rádio. Limpa o coração. Satanás, eu falo contigo agora. Solta todas as pessoas em nome de Jesus. Senhor, a cada homem, a cada, Senhor, pessoa, em nome de Jesus. Limpa, Pai amado, a cada coração. Eu oro, Senhor, meu Deus, ungindo, meu Deus e meu Pai, os teus filhos. Eu unjo, ó Pai, os teus filhos. Limpa, Senhor, meu Deus, a cada pessoa. Lava com teu Espírito, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Agradeça a Deus agora, agradeça a Deus pelo perdão agora, a todas as pessoas da igreja. Pai, obrigado, Senhor, pelo seu perdão, obrigado pelo seu amor, obrigado por esta irmã, Senhor, Deus, por essa palavra. Senhor, obrigado, Senhor, porque essas mulheres, Senhor, talvez erraram, talvez estava fraca, mas eu profetizo hoje que elas avançarão e acelerarão na sua fé em nome de Jesus. Eu profetizo hoje que todo mal, raiva, ódio, você que está através da transmissão, você que está com raiva, ressentimento do teu esposo, do teu marido, eu ordeno que esse demônio saia do teu coração em nome de Jesus. Em nome de Jesus, agora eu te declaro você livre. Em nome de Jesus, agradeça pela tua liberdade. Pai, em nome de Jesus, Senhor, obrigado pela liberdade dos teus filhos. Senhor, obrigado pela liberdade dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Eu vejo, Pai, a cada um prosperando.
E te peço, Senhor, guarda com a muralha de fogo da tua graça. Amém. E graças a Deus. Amém. Amado irmão e amada irmã, a cada um de vocês que vai sair daqui, sempre ore pedindo a Deus: Senhor, guia-me na tua verdade, guia-me no temor do Senhor. Cuida com o teu coração, cuida com o teu coração. E lembra disso: o melhor não é o começo que você começou, o melhor é o que você vai terminar no final. O melhor é o final, o melhor não é o começo, o melhor é o final. Tem muita gente que começou muito bem, mas terminou mal. Mas eu oro para que todos vocês terminem muito bem, que cada dia vocês fiquem bem, cada dia Deus vem dar graça para vocês. Amém? Cumprimenta o teu irmão, faz assim com a tua mão primeiro. Eu quero que você cumprimente o teu irmão e fala para ele que Jesus ama ele. Fala para ele, eu quero que você fala para ele, depois olha para o teu irmão, vai no irmão, fala para ele: olha, o melhor é o final. O final é o melhor do que o começo. O melhor é o final. Pai, em nome de Jesus, eu oro que a tua graça estará sobre os teus filhos. Deus, eu oro agora e entrego os teus filhos nas tuas mãos. Leva eles em paz, Pai, e guarda a semana deles. Assim nós oramos pela semana de cada um. Eu oro e abençoo a todos em nome de Jesus. Aquele que crê, diga: eu vou entregar a bênção apostólica, e você vai depois até cada irmão e vai falar: o melhor é o final. Chega até o final sincero ao Senhor. Pai, obrigado por tudo. Com o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, que seja em todos os corações. O que a igreja diga? O que a igreja diga? Amém. Está terminado. Vai até o teu irmão, fala para ele: melhor é o final do que o começo. Amém. Vai até o teu irmão, cumprimenta ele, vai cumprimentando o teu irmão. Todo mundo tem comunhão com todo mundo. Amém. Cumprimenta a todos. Essa noite, se você tiver de pedir perdão, pede perdão em nome de Jesus. Deus abençoe você que está através da transmissão, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém.